Olá, que bom estar novamente aqui com vocês nesse momento tão especial que é o momento do bebê. E hoje teremos aqui conosco para ter uma fala muito legal sobre essas experiências vividas na creche, em casa, nesse momento de pandemia, a professora Keila, que está como gestora do Centro Municipal de Educação Infantil, professor Paulo Rosas. Ela tem uma experiência de 14 anos, não é isso, Keila, na educação infantil, e está há 3 anos compondo essa equipe, que hoje é uma referência para a rede municipal de educação infantil. E a gente também tem algumas experiências que a gente vai mostrar aqui, falando sobre o que é que a gente pode, né, fazer em casa nessa situação de pandemia. Tá? E antes da gente começar esta conversa, eu queria avisar que estamos sem máscaras, porque estamos respeitando a devida distância de acordo com a orientação da saúde, tá bom? Então, professora Keila Macedo, né? O bebê em casa, o bebê na creche, os ritmos do cotidiano, como é que isso funciona? Isso, a gente sempre comenta, né? Eu sempre comento enquanto equipe, que uma boa educação infantil, uma educação de qualidade, ela faz a diferença, sim, para o bebê, né? A gente ofertando ao bebê e à criança pequena uma educação infantil de qualidade faz, sim, muita diferença. O bebê ganha muito com isso. O bebê ganha uma família mais tranquila para o momento que vai estar com o bebê. O bebê ganha uma equipe organizada e pronta para atender às necessidades do bebê. O bebê ganha um espaço rico em oportunidades de aprendizagem e vivências. Então, a gente sempre fala, a creche é um lugar bacana para o bebê estar e a equipe toda preparada, a gente vai ter uma equipe da cozinha, uma equipe para estar estimulando o bebê, a professora que vai estar pensando as atividades e planejando. Então, hoje a gente organiza o CEMEI Paulo Rosas dentro da proposta dos ateliês, né, das salas ambientes, né? Isso já vem desde a fundação do CEMEI. Foi um trabalho de muito estudo, de pesquisa, de conquista da equipe, porque senão o trabalho não flui, né? A gente sabe que as pessoas têm que acreditar na proposta, nessa pedagogia da escuta, lá de Régio Emílio, né? Então, a gente tem que estar atento à criança, ao movimento da criança, ao interesse do bebê. Então, o espaço é todo planejado e pensado para atender essas necessidades, né? A gente vai ter os ateliês lá no CEMEI Paulo Rosas, letras e números, movimento, faz de conta e artes. E o espaço do berçário, que é um ninhozinho onde eles chegam aqueles bebezinhos pichochotinhos, mas também vão vivendo essas experiências com as múltiplas linguagens e aos pouquinhos vão vivendo também as outras salas, os outros espaços, à medida que vão ganhando mais autonomia, eles começam a explorar também as outras salas. O que não impede que dentro do espaço do berçário essas vivências aconteçam de uma forma muito presente, o professor está lá planejando, sempre respeitando o ritmo do bebê, porque apesar de estarmos num coletivo de bebês, o bebê tem a sua individualidade, tem o seu tempo, né? Tem o seu tempo, a hora do sono, a hora que vai necessitar de uma troca de fraldas, né? A hora que vai estar interessado e curioso para uma proposta que foi assim organizada para instigar essa curiosidade do bebê. A gente trouxe para compartilhar com vocês algumas vivências lá do CEMEI Paulo Rosas dentro dessa proposta das múltiplas linguagens, Manu. A gente vai estar compartilhando um pouco com as famílias, com quem está acompanhando a gente aí em casa, né? Desde já agradecer o convite e a confiança também está representando, porque outras escolas do Recife hoje também abraçaram, né, nos seus projetos políticos pedagógicos, esse trabalho com as salas ambientes, né, que a gente vê que o retorno é na criança. A gente termina o dia, a criança sai feliz, às vezes não quer nem ir embora. Senta na porta da creche, não, mamãe, quero mais minha creche, né? Então, a gente sabe que o retorno é na criança. Quantas vezes eu vejo dizer, mamãe, hoje meu dia foi tão feliz, e eles saem com aquela alegria, né? E como o Manu bem colocou, será que as crianças continuam, né, agora, nesse momento de pandemia, que não estão podendo usufruir desse espaço, elas prosseguem aprendendo, interagindo com suas famílias, né? Como é que a gente pode estar pensando sobre isso, né? Considerando o que diz, né, Manu, as DCNEs. Isso é verdade, que a criança, né, ela é um sujeito de direitos, né, é um sujeito histórico, né, que ela envolve as relações, as interações, de tudo sempre nas práticas do cotidiano, né, de quem vivencia, quem constrói essa identidade pessoal, coletiva, ela brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra,
questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade produzindo cultura, né? E a gente sabe que tudo isso é a partir do brincar, né? Que é a partir daí que ela aprende, que ela desenvolve. Mas, Keila, eu queria saber, ela consegue fazer esse desenvolvimento em casa, nesse momento tão diferente que a gente está vivendo? Manu, a gente tem dialogado muito assim com as famílias, né, no sentido de fortalecer que esse é o tempo da família. No começo a gente percebia uma ansiedade dos pais se tinham que reproduzir o que acontece na creche, na família, né? E a gente sempre orientando que não, porque a família tem uma outra dinâmica, né? A família tem outra organização. Tem mães que estão trabalhando, né? Tem crianças que estão precisando ficar com outras pessoas da família. Então, claro que não vai se reproduzir como acontece dentro da creche. Mas isso não impede que a casa seja um espaço rico em estímulos e possibilidades das crianças continuarem se desenvolvendo, até porque elas têm um alimento que a gente não tem na creche, essencial, que é o amor da família. Verdade. Isso a gente não consegue oferecer na creche, apesar de estarmos assim encantados, sempre voltados para esse olhar, para esse bebê, né? Assim, a gente realmente é uma equipe que pesquisa, que sente com o bebê, que se emociona com cada descoberta. Mas a gente não oferece o que a casa pode e deve oferecer, que é o amor da família. Isso aí a gente acredita que a casa tem e pode. E a gente sabe que você trouxe algumas experiências para a gente ver, né, as fotos, né? Eu acho que é o momento fofo, né? Fofurômetro, pois né? E a gente queria ver um pouco como é que você pode partilhar isso conosco. Vamos lá. Olha, esse é o espaço faz de conta, né? O faz de conta, para o G1 ele já circula pelos ambientes do CEMEI. O berçário ainda está lá no ninhozinho deles, no berçário, mas também tem momentos, quando eles vão ficando mais espertinhos, que eles também visitam os outros espaços. Aqui a gente está vendo o G1, né? Aí, criando, fantasiando, imaginando, no momento muito do bebê, porque a gente acha, o brincar livre, então o educador... Não, o brincar livre demanda toda uma organização do educador, todo um planejamento, todo um olhar atento e atencioso para o bebê, mas que respeita a imaginação e a criatividade do bebê, né? Então a gente está lá atento, por hora somos convidados a brincar com eles, por hora respeitamos a autonomia deles, nesse fazer criativo deles. Aí a gente vê, né, já cuidando, com certeza a filha não vai passar fome, né? Verdade. A filha da bebê não vai passar fome. Pois é. E aqui a gente vê umas experiências, o ambiente que provoca e faz a criança curiosa. O que é que acontece se eu puxar essa bolinha daí, né? O movimento que, no ambiente do berçário, a professora cria esse ambiente para provocar mesmo e ver como é que os bebês, se vai despertar o interesse e a curiosidade deles. Então, às vezes, entram alguns elementos novos no berçário para provocar e aguçar essa curiosidade. Então, o espaço movimento sempre muito pensado para os bebês se mexerem, é música, é dança, são objetos para eles explorarem também e descobrirem as possibilidades. Tá que lá, gracinha. As formas, as cores que chamam tanta atenção. E, enfim, a autonomia, né, que a gente vê no espaço do berçário, a gente procura também dar essa autonomia, porque você vai ver que no berçário vai ter pequenas ilhas. Então, a professora, às vezes, está ali envolvida no fazer com um grupo de bebês, outro bebê está com o ADI envolvido em outro fazer, depois eles circulam, tem um outro que vai estar no momento de banho ou no soninho. Então, a gente vai respeitando esses ritmos dos bebês, né? Sempre, apesar de estar no coletivo, entendendo que esse bebê tem uma individualidade. Aqui é um momento lindo, assim, mágico, porque a gente vai entrar um pouquinho no espaço, nesse fazer do movimento, né? Que a gente estava visitando o espaço movimento, e aqui é um fazer de cultura, uma produção cultural em cima da capoeira, que a gente tem uma presença muito forte no CEMEI, né? Da questão cultural, da ciranda, que já é presença marcante, assim. Abriu um bom dia, uma boa tarde dançando ciranda, e a capoeira que foi uma presença assim que chegou para ficar. Hoje os bebês saem da sala, isso é o G1, jogando capoeira com a professora, né? Tem um grupo jogando, outro grupo está explorando outras coisas mais atrás, né? E todos os espaços do CEMEI são espaços de aprendizagem. Aí a gente está num hall de circulação que dá acesso às salas de aula e a gente utiliza também muito para fazer brincadeiras de movimento e oferecer materiais nesse espaço. Então, a gente vê que nessa proposta de Reggio Emília, né, todos os espaços ganham essa identidade formativa, né, e educadora dos bebês e das crianças pequenas. Eu sou apaixonada por esse vídeo.
E aí a professora criou um contexto também, já a gente está entrando agora na sala Letras e Números, que é uma sala, né, que vai ter uma questão também muito próxima da questão da leitura, né, de jogos, e apresentar essa leitura e a escrita de uma forma prazerosa e lúdica, né, onde a criança ela está inserida no mundo letrado, de acesso à cultura escrita. Então, isso é oferecido de uma forma prazerosa e bem lúdica. E a gente tem um contexto bem provocativo, a professora Débora pendurou uns cones com imagens das crianças dentro. E as crianças estavam chegando de uma atividade externa, iam entrando e curiosando, o que é isso aqui pendurado, né? O que é isso aqui? E aí um dava risada e chamava o outro para ver. Foi um momento lindo, assim, a gente perdeu de filmar esse momento pelo contexto lúdico e brincante e de descoberta também deles, assim. Ali é a caixa de leitura, né, a arca de leitura aí que Lara está levando para casa, que também eles levam alguns livros também para ler com a família, né, passam uma semana, depois trazem. Então a gente tem uma ação muito E a gente percebe toda uma magia, né? Não é qualquer coisa, é uma arca de leitura com desenhos, com uma forma diferenciada, né? E eles vão escolher o livro junto, né? Quem vai ser o sorteio que vai levar a arca? Vamos levar a arca, eles ficam esperando na expectativa. E é um evento, essa questão da arca. A leitura que se faz presente em todos os espaços do CEMEI, para além da sala de letras e números, né, em todos os espaços vocês vão ver que a gente lê muito. E a gente, desde o berçário, a gente estimula muito que os pais vivam isso em casa. Os pais podem estar pegando livros emprestados e estar levando. A gente continua dialogando agora na pandemia muito com as famílias sobre o poder da literatura, né, da brincadeira e da literatura nas famílias. E aí a gente vê a nossa estagiária também, e o bebê bem concentrado ali, né, segurando super atento ali na leitura, porque essa leitura não é só no coletivo, mas também é o bebê no colo, é o bebê escolher o que quer ler, o que quer ouvir. Então é a autonomia do bebê também nesse momento e de ter acesso a materiais de qualidade, né, que é importante também. Sim. Aí uma mamãe também no momento de leitura que a gente convida também para estar vivendo isso com seus bebês. E aí a descoberta, né? A partilha, que a leitura é isso, é partilha, né? Um presente que você oferece para o outro. E aí os bebês super interessados. Tem bebês que não querem mais saber de livro de banho, nem de livro cartunado, querem uns de papel, claro, já são grandes, de folhear, né? Porque eles já dão conta de fazer isso. Pois é. Então eu quero viver outras experiências, né? E aí a professora também, no momento, né, como eu disse, as cantinhos, os bebês vão sendo convidados a acompanhar essa partilha da leitura. Né? Eles são sempre convidados à leitura, nada é obrigado, porque os bebês têm esse movimento de autonomia, mas o contexto é tão mágico, tão que eles vão chegando, né? Os bebês vão chegando, é um pandeirinho que toca, e aí eles vão chegando para curtir a leitura. Eu também, lá como eu disse, todo mundo mergulha nessa formação leitora das crianças. Então é gestão, é limpeza. Vez por outra vocês vão pegar alguém com um bebê no colo, fazendo esse movimento de leitura, porque, como eu disse a vocês no início, essa proposta de salas ambiente passa muito por um trabalho formativo da equipe. Se a equipe não for formada e sensibilizada, o trabalho não flui, porque eu vou precisar da equipe terceirizados para dar conta de higienizar um espaço, porque outra turma vai precisar usar o espaço. Então, é um trabalho muito em harmonia. Assim, a gente já se entende no olhar. Assim, às vezes eu vejo, espera aí que eu vou ajudar, porque precisa parar tudo e precisa... Tudo é voltado para o bebê, para o bem-estar do bebê. É o acreditar, né? No que se faz. Né? E se não tiver a coletividade, realmente... Aqui é um momento muito lindo, porque a professora está trabalhando a identidade do bebê, né? Os bebês se reconhecerem, além das atividades no espelho, que são muitas, essa é a atividade da chamadinha, né? E eles estão com a foto deles, com um nome. E ela está fazendo uma dinâmica, cantando e perguntando quem veio, né, e tal. E os bebês vão entregando a foto para a professora, a imagem deles, né? Muito linda essa imagem. E, enfim, tem várias propostas. Aquelas caixas lá atrás também são caixas que trabalham a identidade dos bebês. Tem o nome, tem a imagem, eles já se reconhecem, já olham uns para os outros. Né? E, assim, é um momento muito interessante também do Dia dos Bebês lá no CEMEI, né? Também com essa proposta, né? Tanto da identidade quanto se aproximando, né? Eu tenho um nome, né? Eu sou alguém nesse grupo. Ai, gente, olha só. E aí, o ateliê de arte, que para mim é mais o fofurômetro, vai nas alturas, porque, né? O suporte não é o papel, o suporte é um amigo, é o meu corpo inteiro, eu sinto com o corpo todo.
E os bebês realmente descobrem assim isso é um encantamento, né? Um encantamento. E aí a tinta não é o mais interessante, a esponja é muito mais interessante, né? O que eu vou utilizar como ferramenta, instrumento me chama muito mais atenção. Tá ali a bebê numa imersão com a esponja, né? Isso é que pode se dizer que eu sou a própria arte, né? Isso. Olha só, ele é a própria tela. Ele belíssima. A tela. E aqui eles também produzem suas tintas, né? Descobrindo que a terra pode fazer a cor, misturando cola, água, terra e descobrindo marrom, e explorando as cores a partir do processo de construção, né? Que essas cores vêm da natureza, estão na natureza. O espaço externo também é uma grande galeria de arte, então as paredes são com a marca da criança, não tem nada muito pré-determinado pelo adulto, é a arte das crianças, sim, é a produção delas, então é a experiência dela com a arte. As experiências sensoriais, uma aguinha morninha e o aroma das ervas, né, que também tomam conta do berçário em alguns momentos, né, e aguçam aí o interesse dos bebês. Às vezes se interessam mais pelos instrumentos, tem funil, tem pincel de barbear ali, do que pelas bacias. Tá ali o pincel de barbear e a curiosidade do bebê, né? De saber para que serve, o que é que pode fazer com esse instrumento. Vou dar uma passadinha, a gente está visitando esse espaço, desse ateliê. Espaço externo, que é sempre uma riqueza, né? De oportunidade de conhecimento para os bebês. Estar em contato com a natureza, como eu falei, as histórias que são presentes nesse contexto. Olha a alegria. A gente vê toda a água, a terra e essa descoberta. Experimentar outros espaços também, né? O convite de uma mãe para a gente visitar o trabalho dela, e a gente foi com as crianças. A areia, né? Que linda. É uma potência, né? De possibilidades. Em casa. Será que em casa as crianças continuam? Claro, a gente recebe notícias incríveis do quanto que as crianças estão investigando os materiais da casa, essa foto incrível. O reflexo dela na água, perfeito. Incrível, o bebê de 1 ano descobrindo a sombra, né? O reflexo na água. Bolha de sabão, a caixa do berçário, né, que está com 1 ano agora, a nossa bebezinha, e ela curte muito a caixa dela, as histórias que a gente sempre está dialogando. As experiências com tinta, a gente orienta algumas comestíveis, algumas que podem ir à boca, né, na verdade. Aí ela está numa imersão também com a tinta, com a família. Fazer de conta, que é uma potência, cuidar da natureza. Aqui o brincar heurístico, né, brincar com as coisas da casa, ressignificando os elementos, a cultura, entendendo para que funciona. E a natureza, né? Catando tomatinho com os primos. Então, as crianças seguem, gente. Seguem aprendendo. A gente quer muito que retorne, porque a saudade é enorme, né? Eu falo até, me emociono mesmo, porque a gente quer realmente voltar à nossa rotina, mas voltar com segurança, na hora certa, né? Na hora que a gente... Porque bebê é interação, né? É toque. Então, a gente quer voltar na hora certa, quer voltar com segurança. E é aí que a gente pode perceber que a gente não precisa ser igual à creche, mas que a gente pode dar significado, né? Esse momento em casa com a criança, com a família, com o afeto, com as relações, né? E a gente só tem a lhe agradecer, mas eu sei que você ainda quer fechar conosco sua fala. Tem algo ainda? Manu, eu fecho com essa pedagogia da escuta, né? Que é sempre um desafio, a gente olhar para o outro e realmente escutar o outro, nas suas necessidades. Eu fecho com diálogos com Reggio Emília, né? Com Carla Reinaldi e esse trecho dela, né? As crianças escutam a vida em todas as suas formas e cores e escutam os outros, adultos e colegas. Elas logo percebem que o ato de escutar... Observando, né? Mas também tocando... Cheirando, sentindo, o gosto, pesquisando, é essencial para a comunicação. As crianças são biologicamente predispostas a se comunicar, a existir em relação e a viver em relação. Keila, muito obrigada. Muito obrigada. Você contribuiu muito com o nosso público, com as nossas famílias, né? E eu tenho certeza que, a partir de então, essas práticas também serão vivenciadas não só pelos alunos, não só pelos estudantes do CMEI Paulo Rosas, mas por todos que tiveram a oportunidade de ver e viver isso conosco. Gratidão. E até a próxima, gente. Muito bom estar com vocês. Olá, crianças! O programa de hoje foi muito divertido, não foi? Não esqueça, semana que vem tem mais. Tchau, tchau!